Conversa em família. Isso era um hábito que tomava conta de todo mundo até um tempo atrás. Hoje esse assunto é tão difícil, conversar e ainda mais em família é tão difícil que o tema virou alvo de um projeto de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E para falar sobre esse projeto, como é que estão conseguindo fazer as famílias conversarem para resolver conflitos, eu recebo hoje a professora Zilda, professora, advogada, professora do curso de Direito da UEPG, que é uma das coordenadoras desse projeto. Zilda, seja bem-vinda, prazer te receber. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse projeto, que entendemos é de extrema importância para a comunidade e é um prazer realmente estar aqui falando com você nessa noite. É curioso, né, Zilda, que a gente tenha chegado a um ponto do relacionamento humano que você tem que ter um projeto para as pessoas conseguirem conversar em família, né? Pois é. A solução do conflito. Ainda bem que existe a possibilidade do projeto. Exatamente. A questão é a seguinte, eu sempre repito essa frase, os processos de direito de família são pessoas que batem às portas do Poder Judiciário com caquinhos de sonho, né? Uhum. Quando elas chegam às vias de um processo que tramita perante a vara de família, é sinal de que inúmeros vínculos foram rompidos. Uhum. E já não há mais a possibilidade de diálogo, não é? Então é preciso que alguém incentive, né, o retorno desse diálogo. Esse projeto, é bom que se diga, ele não faz a reconciliação das pessoas. Não é essa a ideia, até porque as pessoas, quando já chegaram às vias de um processo judicial, é porque, na maioria das vezes, já não existe mais a possibilidade da reconciliação. Mas é possível conciliação, né? É possível que esses antigos parceiros, tenham sido casados ou não, é possível que essas duas famílias, cujos laços do matrimônio, da união, seja o que for, foram rompidos, ainda continuem convivendo, né? E convivendo de uma maneira saudável. Porque em muitas circunstâncias dos processos que envolvem famílias, a convivência deixa de ser saudável e chega às vias de violência. Exatamente. E de questões assim bastante graves. E a nossa preocupação no projeto o nosso foco são as crianças. Então, principalmente processos da vara das famílias em que haja de algum modo uma criança ou várias crianças. Porque nós entendemos que pais que se conciliam não atingem essas crianças, né? Então é essa vertente do nosso projeto. É porque, lamentavelmente, a gente vê que em alguns casos, alguns processos de separação, a criança, né, o filho vira uma mercadoria de troca ou até uma arma. Uma arma, né, para atingir o outro. Para atingir o outro, exatamente. Ela se torna o alvo, não é? Alvo não só da alienação parental, que é uma coisa extremamente grave, né? Aquela circunstância em que um genitor planta falsas memórias, fala mal, denigre a imagem do outro, né, do outro genitor, de modo que a criança já não quer mais conviver com o outro, né? E situações igualmente graves, essa é uma situação com maior vertente da psicologia, né? Mas situações mais graves e que envolvem violência propriamente dita, não é? Nós atendemos no projeto inúmeras famílias, várias famílias, em que há medida protetiva vigorando, em que alguém não pode estar com outro alguém. E veja, nós não estamos lidando com pessoas que há pouco tempo realizaram um contrato. Exato. São pessoas que tiveram vínculos, que se amaram um dia, ou no mínimo tiveram algum relacionamento e assim por diante. E como eu falei, não são apenas os ex-parceiros, né? Mas é toda uma família. Então, às vezes, nós temos lá duas pessoas que foram parceiras, homens, mulheres, enfim, e as famílias entre si também estão brigando. E esse ambiente sempre tem como principal vítima a criança, né? Porque o adulto, por mais dificuldades, por mais feridas que ele tenha para curar, ele é um adulto, ele é um indivíduo já formado. Ele se defende, né? De algum modo, sim, né? Embora, é claro, a gente enfrente e encontre inúmeras pessoas lá
em estado bastante avançado de sofrimento, assim, que já não tem condição de defesa. Mas, no geral, o adulto consegue se defender, como você bem disse. Agora, quando nós lidamos com crianças, nós temos que voltar os nossos olhos para eles de uma maneira bastante especial, né? E a forma como nós encontramos para fazer isso é tentar, então, fazer os pais deixarem um pouco de lado essas pendências, né? E voltarem os seus olhos para elas. E perceberem que realmente pendências podem ser resolvidas, discutidas, se chegar a um bom termo. E mesmo que você já não nutra nem bons sentimentos para com outro parceiro, mas às vezes nutra maus sentimentos, né? Tem muita gente que não gosta mais de modo algum do outro parceiro. Ainda assim, pensando no melhor para a criança, porque isso é um princípio constitucional, é um princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente, a primazia do melhor interesse da criança, com os olhos voltados para essa questão, então se afaste os problemas e se volte os olhos para aqueles que são os maiores atingidos e os maiores prejudicados, né? E uma outra questão que também nós pensamos no âmbito do projeto é que, ao proteger crianças, nós estamos evitando repetição de comportamentos futuros. Exatamente. Né? A criança que é maltratada, via de regra, ela vai ser um adulto que assedia, um adulto que maltrata. Não é? Então, é preciso que a gente cuide da criança para que ela não seja, depois, na vida adulta, uma pessoa que vai replicar comportamentos que sejam ruins para ela e para os seus relacionamentos, para os seus filhos e assim por diante. Então, o nosso projeto pensa em curto prazo, mas também pensa a longo prazo, né? Sim, e o dano que essa alienação parental faz é uma coisa incalculável, né, Zilda? Isso. Porque, além de você plantar essas falsas memórias e tal, você acaba criando um complexo de culpa na criança, porque ela vai se sentir culpada de gostar de um ou dos dois, ou outro pai, do pai, da mãe, e ela não vai saber como lidar com isso, afinal, ela tem o mesmo amor pelos dois. Exatamente. E como é que você, tem como você perceber quando um dos pais é evidentemente abusador de qualquer tipo com a criança, quer dizer, ou é violento, ou é agressivo, ou quando isso é fruto de alienação parental? Existem esses métodos eficientes para isso? Existe. Antes só de responder a sua questão, é importante mencionar, no que tange a alienação parental especificamente, que uma coisa é a alienação parental, que é aquele ato de afastar do outro genitor, de plantar suas memórias, de falar mal, de evitar que se encontre, de mudar muito de residência, de inventar que a criança está doente e não pode estar com o pai ou com a mãe, e assim por diante, né? Isso é alienação, são atos de alienação. Quando isso se torna crônico, a ponto da criança já acreditar nessas falsas memórias, já começar a nutrir maus sentimentos para com o outro genitor, aí a gente já enfrenta a síndrome de alienação parental, que é muito mais grave. Tá. No nosso país, não existe a síndrome de alienação parental codificada no Código Internacional de Doenças, no CID, não tem um CID para isso. Mas os psicólogos tratam a síndrome de alienação parental como uma enfermidade grave, uma enfermidade da alma, do coração, dos sentimentos e tal, né? Porque quando se torna sindrômica, aí é preciso um cuidado ainda maior, não é? Então, existem os atos de alienação e quando isso já se tornou crônico, aí é a síndrome. Mas, respondendo o seu questionamento, a dinâmica do nosso projeto funciona assim. Nós convidamos as partes dos processos para estarem conosco para um bate-papo lá no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, Ponta Grossa. Só que elas não vão juntas. Então, não é como se fosse uma audiência. Alguém aqui e o outro alguém ali. Partes de processos, de diferentes processos, mas processos semelhantes, participam dessa reunião, que é uma reunião informal. Tá. E qual é o grande segredo desse projeto? Nós não chamamos só autores e só réus. Nós misturamos. Então, no mesmo bate-papo, que nós chamamos de oficina, numa mesma oficina, nós vamos ter uma mãe que vai lá reclamar porque o ex-esposo é assediador.
nós vamos ter um pai que não consegue ver o seu filho porque ele está sofrendo alienação. Então, são diferentes histórias. Por que esse é o segredo do projeto? Quando você chama as duas partes do mesmo processo, elas têm essas pendências emocionais que impedem que um enxergue o outro. Já de vai fato, armado. vão armados. Aqueles sentimentos, né, que as pessoas costumam nutrir. Quando essa pessoa vai lá e escuta a história de um outro com o qual ela nunca esteve, nós oportunizamos a ela a situação dela ouvir a história, que muitas vezes é a história da outra parte, mas da boca de uma outra pessoa. Ela escuta, ela assimila. E muitas vezes nós percebemos, por exemplo, nós já tivemos oficinas, eu conduzi oficinas, em que uma pessoa está falando e a outra cai em prantos. Quer dizer, se fosse a ex-esposa falando, ele estaria ali com raiva, magoado. Mas como é um estranho, e um estranho contando a sua história, mas na versão do outro, aquilo toca o sujeito. E ele para pensar, né? Então, esse é o segredo do projeto. Durante essas conversas, nós damos total liberdade para as partes. Tem gente que chega e diz assim, eu vim porque fui convidado, porque são convites, mas eu não quero falar. Não tem problema. O senhor é muito bem-vindo, a senhora é muito bem-vinda. Nós gostaríamos que a senhora permanecesse até o final. Ela vai ouvir. O que já é fantástico. Já é ótimo. Olha, 9 entre 10 falam durante a oficina. Acabam falando. Então, assim, é uma dinâmica simples, mas propicia aquilo que você falou no início, conversa. Hoje nós estamos muito carentes disso. Os celulares, a tecnologia, a rotina, os compromissos, a falta de tempo, são inúmeras as razões que nos levam hoje a conversar pouco, né? As pessoas não têm tempo, né? Não falta tempo. Tem e às vezes, quando tem tempo, não tem o hábito, ou vão para os seus celulares, vão para os seus quartos e tal. E lá é um momento em que se oportuniza isso. Qual é a nossa isca? A informação. Nós somos professores e alunos do curso de Direito, do curso de Psicologia, envolvidos nesse projeto. Então, o que ocorre? Nós estamos aqui para ouvi-los e para trazer todo tipo de informação. Então, por exemplo, onde vai ser a audiência? Né? Como que eu devo me comportar? Essas pessoas, a grande maioria, e é muito bom que se diga, são pessoas assessoradas por seus advogados. Mas veja, mesmo o profissional no seu dia a dia, às vezes ele não tem 2 horas para sentar com o seu cliente porque ele tem inúmeras pessoas para atender, né? O mesmo se diga com relação a um juiz, ele não tem 2 horas para dispor numa audiência, para ouvir toda a história e tudo mais. Eles têm metas, eles têm os seus compromissos para cumprir. E esse é o nosso trabalho, então nós temos esse tempo. Então a gente informa, tem gente que pergunta, com que roupa eu devo ir na audiência? Mas... O que eu devo dizer? Não, o que você deve dizer, não, você deve retratar os fatos, né? Informações das mais simples às mais complicadas, do tipo, eu estou sentindo que o meu filho está precisando de uma psicóloga. Nós já temos o profissional ali, ele não pode atender, por questões éticas, evidentemente, como nenhum de nós pode atender na área da advocacia, também por questões éticas. Mas se a pessoa não tem um profissional da psicologia que possa o atender, os nossos componentes vão fazer o encaminhamento. Ou para a rede né, pública, ou para a Faculdade Santana, que é a nossa parceira que atende, né, claro, quem precisa. No que tange a direito, nós temos professores e alunos do curso de Direito da UEPG e da Unicecal. Então, somos parceiros, trabalhamos juntos as três universidades, né? Faculdade Santana na parte de Psicologia, Unicecal e UEPG na parte de Direito, com professores e alunos, que nós chamamos de estagiários, né? Que participam do projeto. Então, nós do direito não somos formados para fazer essa análise. Esse é assediador, esse é, né? Mas o pessoal da psicologia tem essa condição. De perceber esses fazer essa percepção. Evidentemente que nós que somos um pouco mais experientes que os alunos,
temos a condição de vislumbrar, olha, essa mãe aparentemente é uma assediadora, ou esse pai é violento e tal. Mas nós não temos condições técnicas, muito menos para clinicar, nem para fazer o indicativo de tratamento. Então, quem vai fazer isso é o profissional indicado. Do mesmo modo, o que nós no direito fazemos? Se a pessoa não tem advogado, muitos vão sem, nós indicamos a ida. Se a pessoa não tem condições para um núcleo de prática, seja da universidade, da UEPG, da universidade pública, ou de qualquer uma das co-irmãs, independentemente de participarem ou não do projeto, né? Todas. SESCAGE, Unicesumar, quem dispõe, o NUPAR, todos que dispõem de núcleo, nós fazemos o encaminhamento se eles quiserem. E se a pessoa disser, não, eu prefiro um advogado particular, aí a nossa conversa se encerra, porque nós não vamos fazer indicação de ninguém, ele procura quem entende melhor. Do mesmo modo, nessas oficinas, quem tem um advogado e queira levá-lo, o profissional é extremamente bem-vindo, porque ele participa também do processo, porque nós não atuamos desse ponto de vista. Na esfera jurídica nesse sentido, enquanto advogados. Nós estamos lá enquanto professores e alunos do curso, para oferecer para a pessoa não só esse momento para conversar, mas, acima de tudo, passar informações jurídicas, né? Fazer os encaminhamentos necessários, se for o caso, e oferecer opções. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá e dizem assim, mas eu não queria pagar alimentos em dinheiro. E essas opções, essas dúvidas principais, esse nosso papo está muito bom. A gente pode continuar no próximo bloco? Claro, mas sem dúvida. Então, você não saia daí, é um instante só, você está vendo que tem muita informação importante, a gente já volta.